É difícil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar? Se alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem diz que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar para que não apenas sonhamos, mas também tornemos todo este desejo realidade. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um povil de paz ou de dor. Já pude perceber o amargor das pedras, a seiva da raiz, o instinto da esfera, do elementar, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de beleza, eleito para ser herdeiro das estrelas. Um anjo querubim é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram esta visão são apenas rudimento na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir, pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o amargor das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elementar, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de beleza, eleito para ser herdeiro das estrelas. Um anjo querubim é o meu destino, enfim. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos. Emancipação da Alma é o capítulo, e a gente vai falar sobre o tópico sonambulismo. Vamos começar o tópico. A questão é a 425. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, fiquem à vontade.
Questão 425 do Livro dos Espíritos. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicar? A resposta é uma independência da alma mais completa que no sonho. Nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve então de um modo semelhante ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de comunicação escrita. Nos sonhos, que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e, frequentemente, sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas, que de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender porque os sonâmbulos, não têm nenhuma lembrança, e porque os sonhos dos quais se conserva a memória não têm o mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Bom, nós estamos falando sobre a emancipação da alma. E nós falamos sobre sonhos, falamos bastante a respeito de sonhos. Sonhos nada mais são do que um contato ao mundo espiritual, né? Nós trazemos vagas lembranças e elas são picadas, como ele coloca aqui. O sonambulismo já é um outro estado de consciência. Então nós vamos falar de 4 estados de consciência nesse capítulo. Nós falamos de sonhos, é o primeiro. Nós vamos falar de sonambulismo, que é o segundo. Depois nós vamos falar do estado de êxtase e segunda vista, que são estados alterados de consciência. Quanto mais nós temos essa condição espiritual, mais nós nos emancipamos do corpo físico. Por exemplo, o êxtase, quem tem esses êxtases são os espíritos mais evoluídos, né? Os santos, os espiritualistas, né? Aqueles que têm já uma certa evolução espiritual. Então, em estado de vigília, esses indivíduos, vigília acordado, eles conseguem entrar em estado de êxtase. O que é esse estado de êxtase? Eles conseguem se emancipar do corpo, eles conseguem sair do corpo, né? Porque eles entram num estado alterado de consciência, entram num estado de meditação, de relaxamento, têm essa facilidade mental e espiritual, afrouxa, né, os cordões fluídicos que ligam perispírito e corpo físico, e eles conseguem ir para dimensões que a gente não consegue nem imaginar, dimensões sutis, estados felizes, né? Que é chamado de estado de êxtase. Ele entra em êxtase, né? Então, os monges budistas, os iogues, os espiritualistas,
Por exemplo, alguns espíritas, né? O Chico tinha essa facilidade, o Eurípides Barçanufo tinha essa facilidade. Quando eles entravam em estado de prece, de oração, eles conseguiam sair do corpo em estado de vigília, tinham consciência desse estado de transe, tinham uma plena consciência, e conseguiam trazer toda essa realidade do mundo espiritual, não só do mundo espiritual que nos cerca, mas de regiões muito sutis. Uma vez o Chico perguntou a Emmanuel, né, a grandeza de Deus. Diz que o Emmanuel, então, diz que magnetizou o Chico e retirou ele de forma consciente. Diz que começou a volitar, sair do plano da atmosfera da Terra, diz que foi passando os planetas, deu uma volta no sistema, isso em vigília, o Chico falando, e chegou na galáxia, começou a ir, diz que o Chico falou assim, não dá para a gente parar aqui, eu preciso tomar um cafezinho. Isso é verdade, eu já estou cansado, né, da grandeza do Criador. Então o Emmanuel quis mostrar um pouco, né, a realidade do Criador. Então o Emmanuel, um espírito evoluído, então ele tinha essa condição de transitar em qualquer dimensão espiritual, pelos sistemas, pelas galáxias, e isso é a liberdade de um espírito evoluído. Ele tem o aval, né? Ele se dá o aval pela moral e pela intelectualidade dele. Então ele tem essa possibilidade de visitar qualquer região que ele queira, um espírito evoluído. O Emmanuel fez isso com o Chico. Aí chegou uma hora que o Chico começou a ficar cansado, falou assim, acho que é bom parar por aqui, né? Então você vê o estado de êxtase, né, que esses indivíduos conseguem sair, é um estado alterado de consciência. Mas agora a gente vai falar sobre o sonambulismo, né? O sonambulismo já é um estado mais sutil do que o sonho, né? O sonho a gente traz vagas lembranças, como ele coloca aqui, é picado, ora eu tenho uma lembrança de vidas passadas, que se mistura com o meu futuro, que se mistura com a minha realidade que eu estou vivendo no mundo espiritual, então vira aquele embaralhado de coisas, né? E com certeza também se misturam com os nossos desejos, né? Também com os nossos desejos. Então vem tudo picado, sabe? Parece que não tem começo, meio e fim, e aí a gente traz essas impressões para o corpo físico de forma picada. Isso é o sonho, né? O sonambulismo já é um estado completamente diferente, né? Ele diz, o espírito é inteiramente ele mesmo, é ele mesmo. Ele consegue ter um contato maior com o mundo espiritual, né? Ele consegue até mesmo, através do corpo dele, independente da distância que ele esteja do corpo, porque quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo físico, se desprende do corpo físico. Então o estado de sonambulismo já é um estado espiritual um pouquinho mais elevado do que o sonho, porque o indivíduo ele tem um domínio das questões espirituais, ele está por inteiro. Então, por exemplo, independente da região que ele esteja no mundo espiritual, ele consegue ter o domínio do corpo físico. Então, se ele quiser relatar o que ele está vivenciando no mundo espiritual, quem convive com sonâmbulo é mais ou menos isso, né? Eu tenho um parente que é sonâmbulo e às vezes ele fala coisas, situações que eu não consigo entender. Mas ele está relatando, às vezes, situações e coisas do mundo espiritual. Ele se utiliza do corpo para relatar o que ele está vivenciando no mundo espiritual, né? Isso acontece. Não, aí ele já não lembra. Ele apaga, porque aí ele tem a consciência naquele momento ele tem a consciência. Ele consegue ter a consciência naquele momento, né? Depois ele apaga. Conforme que ele sai do sonambulismo, apaga. O estado de êxtase já não apaga, porque o indivíduo está completamente consciente. Completamente consciente. E não precisa estar acordado. Um indivíduo que vive o êxtase, ele pode estar dormindo e trazer toda uma experiência espiritual de uma forma muito consciente. O sonho é picado. O sonambulismo, você
relata toda a situação por inteiro, né? Você consegue relatar, porque você está enxergando com os olhos da alma, e você utiliza do corpo físico para relatar essa circunstância, né? Depois que ele sai do estado de sonambulismo, realmente ele não lembra. Ele fica num estado de inconsciência. Por isso que ele diz assim, né? Os órgãos materiais estão de alguma forma em estado cataléptico. Então, nós já estudamos a catalepsia, né? Nós já falamos sobre a catalepsia. A catalepsia é um estado onde as funções dos órgãos, a frequência é tão sutil que não se consegue mensurar se você colocar a mão. Já aconteceu, quem é pai e mãe sabe o que eu vou falar aqui. Já aconteceu situações de você chegar lá e a criança está num estado de sono tão profundo, que você nem percebe a respiração dela. Por quê? Ela está num estado de catalepsia, né? A gente tem que lembrar que o nosso sono, existe estados de sono, e esse estado de sono mais profundo produz ondas mais curtas, então mostra que há um desligamento quase que total do espírito à matéria. Então, se você vai lá na criança, você tem que chegar bem pertinho para ver se está respirando mesmo, né? Ou colocar a mão para tentar sentir, não é isso? Isso é um estado de catalepsia, pessoal. É um sono muito profundo, muito profundo. Poderia dizer a vocês que a mediunidade inconsciente, aquela mediunidade do Chico, que era inconsciente mecânica, entrava nesse estado de catalepsia. Mas o Chico estava em vigília, acordado. Ele entrava num estado de transe tão profundo, mas tão profundo, que ele ficava inconsciente e era mecânico. Então, o que acontecia com ele? As funções vitais do Chico, no estado mediúnico dele, diminuíam absurdamente. Absurdamente. É o que acontece num estado alterado de consciência. Quanto mais profundo, menos os sinais vitais. Menos os sinais vitais. Por isso que a gente pega monges budistas que chegam a meditar 10 dias. 10 dias. Numa única posição. 10 dias. Eles entram nesse estado de transe, que é um treino, isso é um treino da mente. Eles entram nesse estado de transe e entram nesse estado de catalepsia, de um sono profundo, que parece que os sinais vitais não existem. A gente não consegue mensurar esses sinais vitais, né? Eles conseguem fazer isso daí, um estado de transe. A gente consegue fazer esse estado de transe através do sono, por enquanto. Através do sono a gente consegue fazer esse estado, chegar nesse estado, dependendo muito da nossa evolução espiritual. E aí ele coloca assim: este estado de sonambulismo se manifesta sobretudo durante o sono e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou outra, se entrega à ação qualquer que necessita, e aí ele usa do corpo. Ele consegue usar o corpo físico para relatar algumas circunstâncias que ele está vivenciando no mundo espiritual. Ele poderia dar até, de repente, orientações, nesse estado. Se for o caso, se houver necessidade, é o que ele está falando. Se houver a necessidade, né? Então isso pode acontecer. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo da memória, começam a despertar. E é os sonhos, eles recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores, quando é sonho, né?
Então é imparcial. O sonambulismo já é total, é praticamente total. É um domínio sobre a matéria, você conseguir relatar situações do mundo espiritual utilizando o próprio corpo. Depois, como disse o seu Gersino, o sonâmbulo, quando ele sai desse estado, isso fica na memória dele, fica no inconsciente. Tá? Aí as perguntas que as pessoas fazem, mas e o sonambulismo, o indivíduo, ele sabe o que está fazendo? Muito mais do que vocês possam imaginar, ele sabe. Ele tem a visão total, pessoal. Ele tá desprendido do corpo, ele anda pelo escuro e não tromba em nada. Ele não precisa dos olhos físicos, ele não precisa do ouvido para ouvir, nem dos olhos físicos, nem do cheiro. Ele utiliza, né, a percepção e a sensação do próprio espírito. Do próprio espírito. Ele pode enxergar a 500 quilômetros de distância, com uma facilidade tranquila, e relatar o que está acontecendo a 500, a 1.000, a 10.000 quilômetros de distância. Tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Então não precisa ficar assustado com o sonâmbulo. Né? Agora, o sonâmbulo se assusta consigo próprio. Eu já passei algumas situações de acordar no banheiro, com o lençol por cima da cabeça, mas o que eu estou fazendo aqui? Acontece. Isso me acontecia muito quando eu era garoto, pequeno, de eu acordar em alguma situação da casa. Ou entrar no quarto de alguém e começar a falar coisas, né? Então acontece. Ela acontece. Só um pouquinho, Celso. Precisa falar no microfone, tá? Eduardo, dizem que é perigoso. Jesus. Dizem que é perigoso acordar o sonâmbulo, que pode até acontecer dele. Não, ele não desencarna, falecer. não desencarna, não. É que as pessoas falam não, isso, pode, né? Não, é igual tomar manga com leite, né? Não é superstição. É que a gente ouve falar isso, é superstição. Né? Superstição. Dizer que é igual falar, tomar manga com leite dá uma digestão, né? Mas é superstição, isso é completamente superstição. Ah, tá. Pode acordar, ele pode ser o que for. Ele vai voltar abruptamente, mas desencarnar não. Até porque o processo de desencarne, quem desliga é os espíritos superiores. Existe uma equipe espiritual que faz o desligamento. Essa questão do desencarne não é tão simples assim. Né? A gente acha, são os bons espíritos que fazem o desligamento, no processo natural do desencarne. Tá? Então você pode conversar com o sonâmbulo, não precisa tratar ele de modo diferente, né? Porque ele sabe o que está fazendo. Não precisa ter todo cuidado, ele sabe o que está fazendo. Tá? Ele sabe o que faz. Fala no microfone, por gentileza. Eduardo, quando as pessoas falam assim, fulano morreu de repente, desencarnou, de repente. Isso aí chegou a hora, como que acontece? Deixa eu te falar uma que aconteceu. A minha mãe faleceu de repente. Do nada, ela caiu e faleceu. Olha, eu só posso dizer uma coisa para a senhora, que o de repente é o momento certo. É o momento certo. Só não é o momento certo quando a gente adia nossa estadia pelo suicídio direto ou indireto. Você vai se matando aos poucos, como comer demais, o beber demais, as emoções desenfreadas, uma série de consequências aí que vai adiando a tua estadia aqui. Aí você entra como suicida indireto, que é o caso do André Luiz. Né? Ou suicida direto, aquele que tira a própria vida. E aí ele tinha alguns anos para cumprir e isso fica como um comprometimento para ele próprio. Mas o de repente é porque estava o momento certo. Ninguém morre na véspera, como diz, né? Então é porque é o momento, né? É quando a gente fala, poxa, mas o fulano estava tão bem, né? Estava ótimo, ou de repente você pega um adolescente, uma pessoa super jovem, que vem uma doença fulminante que tira ele da vida do dia para a noite. Olha só, pessoal, todos nós, quando a gente reencarna, nós já temos um momento, nós já temos o
passaporte de volta, a gente já tem como diz o passagem de volta, não é passaporte não, a passagem de volta para o mundo espiritual. Então não tem, essa programação já é feita, né? O modo como a gente vai desencarnar, o momento, então tudo isso já está meio que programado, né? Família, desencarne, profissão, existe uma pré-programação para isso tudo, sim, né? Eduardo, boa noite. O sonambulismo ele é uma forma de mediunidade. Sim. Se não tratar dessa mediunidade com o sonambulismo, ela pode vir despertar mais tarde, de alguma outra forma, em alguma outra doença? Não, eu não digo doença, né? Mas é assim, ela é, como você colocou, ela já é um prenúncio muito grande de mediunidade. Ela pode começar a dar algumas chateações se você não buscar entender a questão do sonambulismo, entendeu? Então isso é o que vai ocorrer como com toda mediunidade, com todo indivíduo que tem uma certa sensibilidade. Então ele começa a se ter alguns desequilíbrios, né? Porque é uma faculdade que você não está exercendo ela. E aí, como você não está exercendo ela, alguém vai exercer por você. E geralmente quem exerce por nós é a inspiração dos maus espíritos. Geralmente começa dessa maneira, né? Então é interessante que quem tem o sonambulismo e começa a ficar muito frequente e ter algumas situações que podem criar alguns embaraços, é interessante buscar um centro espírita. Aí, dentro de um centro espírita, com o tempo, o indivíduo deixa, esse sonambulismo ele equilibra, né? E aí ele passa a canalizar um pouco dessa faculdade para a psicofonia, para a psicografia, para o passe mediúnico, né? Ele começa já a canalizar esse fator mediúnico para outros tipos de faculdade medianímica. Mas ela é um prenúncio, sim, da mediunidade, porque ela é um contato com o mundo espiritual, no qual você utiliza seu próprio corpo para narrar circunstâncias. Por exemplo, pode acontecer no fator do sonambulismo, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo ele está passando uma circunstância complicada no mundo espiritual, está sendo perseguido pelos obsessores, ou está sendo cobrado, ou está sendo até violentado, e ele reproduzir isso para o corpo, entendeu? Então ele vai sair correndo da cama, então vai criar esses tipos de situações, né? E vai sentir todo aquele tremor, todo aquele cansaço, aquele pavor de uma perseguição mesmo. Então pode ter esse tipo de chateação. Uma vez canalizado essa faculdade e trabalhada essa faculdade, ela se equilibra, né? E aí então você passa a ter contato com os bons espíritos, porque você também se equilibra não só pela prática da faculdade, mas pela prática da oração, do bom pensamento, da sua conduta. Então automaticamente, se você entrar em algum estado de sonambulismo, vai ser diferente daquela situação que você passou lá atrás, né? Por exemplo, você quer ver um estado de sonambulismo que pode acontecer? Você está sendo enforcado e você se agitar na cama, braço para lá, e quem estiver do lado é que aguente, né? Porque vai tomar cotovelada, vai tomar soco, gritos, você gritar, ou sair correndo gritando. Então, esses são os inconvenientes do sonambulismo, dessa faculdade, né? Que é o prenúncio de uma mediunidade, que você está tendo contato com o mundo espiritual, mas é o mundo espiritual infeliz, porque a tua vibração ela está se afinizando com esses espíritos, e isso vai fazer com que te empurre a um centro espírita, para que você conduza melhor a tua faculdade, né? Então, tem esse tipo de situação. Mas uma vez que você canaliza, o sonambulismo também diminui bem, muito. O ranger de dente, sabe esse ranger de dente que chama bruxismo? Que todo mundo tem essa dorzinha aqui no maxilar, né? A maioria de nós,
é uma impressão que você traz também do mundo espiritual, de uma ansiedade que você está vivendo lá, de um estresse que você também está vivendo lá, né? Então, tem muito disso também. Não é só o estresse físico, porque você vai falar, mas também tem o estresse físico. Sim, mas como você está assim mentalmente, emocionalmente, quando você sai do corpo, você continua dessa mesma realidade, não é? Quando a gente busca um relaxamento, né, para trabalhar as emoções que foram criadas no nosso dia a dia, que eu sei que todos nós temos uma vida estressante, corrida, e aí, então a gente precisa ter uma válvula de escape, que é a nossa espiritualidade, que é o tempo para nós, é o tempo que eu preciso buscar para mim, para a minha vida espiritual, para que eu possa relaxar, para que eu possa reequilibrar aquelas emoções ao longo do dia, para que eu possa fazer uma oração, para que eu possa entrar em sintonia com os bons espíritos, assim adormecer, sair do meu corpo físico e poder trabalhar, poder estudar, poder aprender, né? Isso que é o importante. Agora, se a gente não tem a válvula de escape, que é a espiritualidade, que é canalizar essa nossa força, que é a compreensão do nosso eu, dos nossos pensamentos e sentimentos, é óbvio que quando a gente dorme, a gente está em sintonia com aqueles espíritos que têm a mesma faixa vibratória do que nós. E aí continua o estresse do outro lado. Não reparador. Continua o estresse. Por isso que as pessoas falam, puta, eu não consigo, durmo, mas acordo cansado. O que está acontecendo? Precisa mudar a sintonia, precisa mudar a vibração, precisa se esforçar para isso. Então, o que seria melhor? Quais são as ferramentas? Hábito de prece, hábito de meditação, trabalhar a faculdade mediúnica, né? Estudo sobre espiritualidade. Quer dizer, tudo isso vai nos conduzir a um reequilíbrio interior que vai se externar positivamente quando nós saímos do nosso corpo físico. Isso é muito importante, né? Hoje, se você pegar as empresas e o mundo empresarial, bate muito algumas a respeito da meditação, que é uma forma de relaxamento, né? Algumas empresas trabalham muito esse aspecto. Claro, corresponde ao trabalho, mas também conduz ao indivíduo uma saúde mental melhor, que é a espiritualidade. O processo de meditação ou de oração é um trabalho de espiritualidade. E isso é muito importante. Trabalho de respiração nosso, para a gente poder ter inteligência emocional, ter inteligência espiritual, para lidar com todo o estresse da vida moderna que nós passamos, né? Mas a gente tem algumas regras e algumas ferramentas que nos conduzem a esse equilíbrio. E aí a gente tem um sono reparador, uma vida melhor, uma disposição mais adequada e que a gente quer para o nosso dia a dia, para saber lidar com todas essas circunstâncias. Senão a vida nos engole. E somos engolidos literalmente. A maioria de nós é engolidos por essa vida que nos foi imposta, ou que nós escolhemos, né? E aí é muito complicado. Você pode viver tudo isso, que faz parte, mas ter essas ferramentas nas tuas mãos, vai fazer com que você conduza a tua vida melhor, vivendo com tudo isso. Não é fugir dessa situação, mas é saber viver no meio dessa circunstância de uma maneira positiva. Eduardo, quando eu tinha de 13 a 14 anos, eu levantava, correndo, chorando, ia para o quarto da minha mãe, mas assim, totalmente consciente, tanto é que eu lembro disso muito nitidamente, né? E eu falava para ela, tem alguém dentro de mim, isso eu tenho assim, muito claro. Eu sempre falava isso para tem alguém dentro de mim. Aí ela começava a rezar e aí depois passava. Então, assim, eu não sei se aquilo é um sonambulismo, mas era consciente, não, né? Você pode até ter consciência. Depois, é o que o senhor Versino falou, depois isso apaga um pouco. Depois isso
adormece, né? Dependendo do estado desse sonambulismo, porque todo estado de consciência... o Kardec ele fala em 4 estados alterados de consciência aqui, mas o que a gente tem que entender é que dentro desses 4 estados alterados de consciência, existem graus e nuances entre eles. Né? Então, para cada um, talvez é de modo diferente, igual você me narrou. Eu consegui trazer algumas coisas conscientes. Para você, foi um estado, sim, de sonambulismo, mas que você conseguiu trazer em estado de consciência. Talvez você trouxe de forma consciente pelo medo. O medo nos deixa muito em alerta. Você teve contato com algum irmão obsessor, sim, alguém que te acompanhava e que te acompanha, né? Que está contigo nessa caminhada, como todos nós temos, sim, compromissos com eles, fazendo com que você entrasse num estado de sonambulismo e conseguisse narrar tudo aquilo que você estava passando. Até porque você é médio de psicofonia, você já está com mediunidade de psicografia. Sim. Então, quem é sonâmbulo, geralmente tem um traço de mediunidade de psicofonia ou psicografia. Geralmente tem. Ou psicofonia, ou psicografia. Okay. Tá? Então, começa com o sonambulismo. Então, já é a dica. Se vocês tiverem dentro da casa de vocês alguém que é sonâmbulo, é um forte traço de desenvolvimento, né, de eclodir a mediunidade, ou de psicofonia, ou de psicografia. Eduardo, o sonâmbulo pode ser levado ao suicídio através dos obsessores? Olha, assim, eu nunca vi um caso... eu li muito a respeito de sonâmbulo, já li livro do Gabriel Delany, Evolução Anímica, que ele fala muito sobre segunda vista, sonambulismo. Assim, eu nunca vi nenhum caso a respeito disso. Aí teríamos que pesquisar, né? Até porque, João, olha só, existem leis espirituais que governam o mundo espiritual. Essa questão dos espíritos, eles fazerem tudo, não, eles não fazem tudo. Nem os bons e nem os infelizes. Porque tem leis maiores que regem o universo. A gente consegue burlar a nossa lei aqui, né? A gente dá um jeitinho. O mundo espiritual não tem jeitinho. Lei é lei. Então, quando a gente fala, a lei da comunicação, ela é uma lei, né? E que deve ser regida. Por isso que o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá, não é quando eu quero. Não é um estalar de dedo. Existem leis lá, que são respeitadas e obedecidas. No mundo espiritual, sim. Então, essa questão do obsessor querer fazer tudo, também não faz tudo. Tem uma coisa que me marcou muito, que está no livro dos médiuns, capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Pergunta de Kardec ao Espírito São Luís. Um espírito seria capaz, presta bem atenção, naquele copo d'água que o indivíduo vai beber, transformá-la em veneno? Pergunta Kardec. Resposta de Santo Agostinho: sim, seria capaz, mas não pode fazer, porque há leis maiores, que no qual não se permite. Senão, você já pensou? O que os nossos irmãos obsessores fariam conosco? Até porque eles querem tirar a nossa vida para continuar se degladiando lá. Eles querem nos ver numa infelicidade muito grande. Então, os espíritos infelizes, eles fazem até onde a espiritualidade maior permite que eles façam. E a espiritualidade maior só permite que eles façam para cumprir uma lei maior em nós, para nos dar um remédio de reparação para nós. Então eles utilizam, na verdade, a ação dos maus espíritos para nos aplicar a lei espiritual, de reequilíbrio em nós, internamente. A gente vai ler um capítulo fantástico mais para frente, que fala sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Então a gente tem que entender que tem leis espirituais que regem o universo. Então não é
Ah, eu tenho vontade de fazer isso. Tudo bem, você tem vontade de fazer, você tem livre-arbítrio, mas espera aí, coleguinha. Você vai até um ponto. Até aqui, a espiritualidade maior permite que você atue. Permite que você atue. E aí os espíritos infelizes, eles ficam todos felizes porque acham que foram eles que realizaram. Eles só realizaram porque houve a permissão do alto. Porque houve a permissão do alto. Senão, eles também não realizariam. Tá? Agora, essa permissão, João, nós não temos cabedal, nem moral e intelectual para saber quando pode e quando não pode. Nós não temos essa capacidade de entendimento da lei profunda sobre causa e efeito, a lei de ação e reação. A gente não tem. Mas os espíritos superiores, sim. Existe lá uma hierarquia, que essa hierarquia, quando aquele conjunto de espíritos não sabe o que fazer, eles buscam uma alta hierarquia, que se não souberem, buscam uma alta hierarquia, até vir a resposta lá de cima. Pode dizer, né? Porque não tem cima e embaixo no universo. Até vir a resposta. Veio a resposta, é isso que tem que seguir, é isso que tem que fazer, acabou. Tá? Alguém mais? Ficou compreendido sonambulismo do sonho? Né? Questão 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? Então vamos entender o que é sonambulismo magnético e o que é sonambulismo natural. Sonambulismo natural é o processo do sono. Eu durmo, né? Vou entrando dentro do sono, eu vou entrando num estado de catalepsia, que no qual eu entro num estado alterado de consciência e passo a ter domínio sobre o meu corpo físico, consigo ter domínio, que é o caso que a Adriana falou e algumas pessoas narraram aqui. Esse é o sonambulismo natural. E o magnético? Vocês conhecem o sonambulismo magnético? O Mesmer fazia muito disso. O Mesmer, que é o pai do magnetismo, quando ele estendia a mão e magnetizava as pessoas, o famoso passe, o famoso reiki de orei, a imposição de mãos, através das mãos, dos olhos, da fala, posso fazer com que a pessoa entre num estado profundo de catalepsia, durma, e entre num estado de sonambulismo. Ela começa a narrar publicamente situações que estão ocorrendo a 1000 quilômetros de distância. Uma hipnose não deixa de ser um estado de sonambulismo, perfeito. É um estado de sonambulismo. Tá? A regressão também é um estado de sonambulismo. Também. Tudo isso pelo magnetismo. Não é só por aquela técnica. Porque você pode hipnotizar a pessoa pela fala. Jesus curava pela fala, pelo olhar, pelas mãos. Tem grandes oradores, como o Divaldo. Por que todo mundo, além dele falar muito bem, o Divaldo, ele tem um magnetismo enorme. Ele seduz as pessoas, ele hipnotiza as pessoas, fazem com que toda a plateia entre em um estado de hipnose coletivo. Ele tem essa capacidade. Quem já foi ver uma palestra do Divaldo, né, sabe o que eu estou falando. Você vai entrando num estado, né, ele vai falando, ele tem além do domínio que ele tem da oratória, ele tem uma capacidade magnética muito grande. Então ele pode, né, você pode fazer através do magnetismo, um indivíduo ou um coletivo entrar num estado de sonambulismo. Pode, mas tem que ser um grande magnetizador. Como dizia Paulo, tem que ter carisma, os talentos do carisma, da mediunidade, que é o magnetismo. Né? Pode. Aí as pessoas conseguem entrar nesse estado de sonambúlico. E aí, por exemplo, elas podem narrar, né, podem ver circunstâncias, situações. E aí, no estado de sonambulismo, pode acontecer dele, porque aí amortece a percepção do corpo físico. Por isso que o indivíduo come cebola achando que é maçã, e não tem gosto nenhum. Porque no estado de sonambulismo, você entra no estado de catalepsia, que é o que eu falei,
Você adormece, o seu espírito se desliga do corpo físico, você entra nesse estado e você começa a narrar situações. Ou o hipnotizador pode te sugestionar coisas e você não sentir gosto, cheiro, fazer situações que pode. A gente já viu grandes hipnotizadores fazerem isso. Por exemplo, o Mesmer, quando magnetizava individualmente as pessoas, ou coletivamente, ou coletivo, as pessoas entravam num estado de sonambulismo, umas entravam no estado de histeria, outras entravam no estado de êxtase, outras no estado de situações de ver a sua situação espiritual. E aí, através desse processo, muitas se curavam, através do magnetismo dele. Ele fez várias experiências com o magnetismo, que é o passe. Por exemplo, uma pessoa de muita sensibilidade, é fácil você magnetizar ela. Se a pessoa não tiver uma sensibilidade ostensiva, é mais difícil. Então, se você pegar um médium de psicofonia, né, e você colocar a mão nele aqui, um magnetizador, ele entorpece na hora. E ele facilitar o trâmite, nossa, ele entra num estado alterado de consciência. Por que o esclarecedor põe a mão aqui e põe a mão aqui? Não é isso que a gente faz quase que num processo instintivo? Não é isso? A gente põe a mão aqui e põe a mão aqui no médio de psicofonia, né? Quando vê o médio de psicofonia, pumba, entrou no estado. Porque através do teu magnetismo, através da equipe espiritual que te rodeia e rodeia o médium, facilitou o desprendimento do médium. Se ele sair do corpo físico, ou sair parcialmente, ou total, ou parcial, né, tem alguns médiuns que saem pouco, fica de lado. Aí o espírito comunicante se acopla no médium, via perispírito, e passa a comunicação. O médium inconsciente sai por total do corpo físico. Mas ele tem domínio. Tem completamente domínio. Por isso que é uma mediunidade rara, porque você tem que ter um domínio, você tem que ter uma evolução moral muito grande para médium consciente. Aí, isso apaga. Até porque ele não precisa ter consciência, ele já teve consciência no mundo espiritual, ele tem domínio sobre no mundo espiritual. Isso aí. Pode acontecer. Usar a TVP para se trabalhar algumas questões. Mas é assim, não é um fenômeno fácil, né? Por isso que tem que ter várias sessões, não é uma coisa, existe um exercício, existe técnicas, existe a questão do magnetismo, uma combinação de fatores. A resposta dele, né, sobre o sonambulismo magnético e o natural. Ele diz, é a mesma coisa, exceto que o magnético é provocado. Então, se você pegar um médium de cura, por exemplo, e tiver alguém que tem uma certa sensibilidade, nossa, ele se desliga por total. Por total. E se o ambiente estiver saturado disso, mais ainda a realização das curas. Entendeu? Mais ainda a realização, porque o ambiente está saturado de oração, o ambiente está propício a um estado de você sair do ar, você sair daquela, facilita mais ainda. Quem que levantou a mão? Você vai ter que ir lá atrás, espera só um pouquinho, mocinha. Boa noite. Boa noite. Eu já ouvi falar sobre uma religião, assim, eu não sei se o nome da religião é São Daime, mas eles falam que eles tomam um chá de uma planta
E aí tem uma certa viagem de autoconhecimento e tudo mais. Isso seria um estado de sonambulismo ou não? Olha só, é um estado de sonambulismo provocado, né? Você toma aí esse chá que contém um alucinógeno que pode te provocar esse estado de sonambulismo, pode te provocar esse estado alterado de consciência, né? Pode. O que a gente tem que analisar é assim, quando eu falo da terapia de vidas passadas, que eu comento às vezes assim, olha, tudo que é natural, que é espontâneo, porque a natureza é sábia, né? A natureza ela é sábia. Quando ocorre de forma espontânea, natural, é porque é um momento que você está preparado para lidar com as circunstâncias. Quando você não está preparado, eu acho que provocar certos estados alterados de consciência, eu acho que assim, ele mais vai te prejudicar do que te ajudar no momento, porque vai te deixar mais confuso ainda. Eu acho que para você conhecer a tua verdade, a tua realidade, você tem que estar preparada para conhecer isso, e tem um momento certo. E qual é o momento? Olha, começa com um sonho. Vem vindo sonhos. Os sonhos, se a gente prestar atenção, eles têm muito a dizer sobre nós, mas muito. Então, o sonho já vai nos preparando para conhecer a nossa verdade. Eu não sou muito adepto dessas terapias que se provocam esse tipo de estado de consciência. Como eu também não sou adepto dizer, tem que desenvolver a mediunidade, até porque não se desenvolve a mediunidade. A mediunidade é um germe, né, que está no indivíduo e que ela vai eclodir no momento certo. Então, eu também não gosto muito desse termo, desenvolvimento da mediunidade, porque não se desenvolve. Ela eclode, ela vem. Aí, também não tem idade, ela vai vir no momento que tem que vir. Se vir com 14 anos, 12, 10, é porque você está preparada para isso. Se acontecer na velhice, porque é um momento para isso. Então, esses estados de alterados de consciência, eu tomo muito cuidado, porque a coisa não é brincadeira, não é brincadeira. E aí você pode criar um embaraço para o indivíduo. Você pode criar um embaraço para o indivíduo. Eu acho que você tem que estar preparado para essa realidade. Então, não que eu seja contra, tá? Não estou criticando a religião, o Santo Daime, não é isso. Eu acho que cada um busca o caminho que queira percorrer, né? Eu acho que esses processos de espiritualidade, eles vão ocorrendo naturalmente a partir da tua busca. Isso vai acontecendo. Quando você está preparado, o mestre aparece mesmo, né? Te mostrando o caminho. E aí eu acho que é pouco a pouco, isso vai acontecendo de uma forma muito educativa. É igual quando as pessoas me falam, mas eu queria saber de vidas passadas, as memórias, queria ter um pouco do conhecimento do que eu fui. Eu sempre falo o seguinte, né? É o que diz o Livro dos Espíritos. A gente já tem as reminiscências instintivas nossas, é só você analisar o seu gosto, os seus desejos, que você já vai ter uma ideia do que você foi. Eu acho que mexer no passado, mexer no baú, eu acho muito delicado, porque uma vez que você abriu esse baú, o duro é saber fazer, o que você vai fazer com ele. Sabe? Então, se é para ficar quietinho lá, se a natureza é sábia para deixar quietinho, eu acho que é melhor deixar quieto. Existem outras terapias funcionais que ajudariam o indivíduo no autoconhecimento. Por exemplo, a psicoterapia. Acho fantástico a psicoterapia. Você falar das suas emoções e ir trabalhando pouco a pouco esse autoconhecimento. E que tem que ser de forma educativa. Por exemplo, o tratamento espiritual é uma alternativa. A psicoterapia, o tratamento espiritual, a acupuntura, o reiki, são tratamentos que vão, a homeopatia, os florais que trabalham a causa,
para você ir lidando com as suas emoções e se reequilibrando pouco a pouco. Então, eu acho que tem terapias que elas dão resultados mais profundos na alma. Não, então, esse imediatismo se paga um preço muito alto, você colocou muito bem. O imediatismo de querer resolver uma situação que foi arquitetada e vivida por muitas e muitas existências, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando você vai tocar a alma de outra pessoa. Mas eu não tenho nada contra. Quem quiser fazer, que faça. Talvez para algumas pessoas deram resultados. Ótimo, talvez ela estava preparada para aquele momento. Mas eu conheço pessoas que não deram resultado. Confundiram a cabeça da pessoa mais ainda. Nós atendemos algumas pessoas que buscaram essa e que chegaram aqui mais desnorteadas. Porque aí se viram naquela realidade, não estavam preparadas para se ver, para ver coisas que cometeu no passado, que mexeu profundamente. Já pensou se você vê que você foi assassino do seu filho, ou que você traiu a sua mãe, que é sua mãe agora, que foi sua esposa? Nossa, você faz uma confusão na cabeça. Quem não está preparado e não entende um pouco sobre espiritualidade, eu sempre digo, não faça. Não vá. Até porque também não se destranca fácil isso. Mas também de tanto ficar forçando, de tanto forçar, uma hora vai destrancar. Aí você vai ter que lidar com aquela circunstância. Né? Então, essa coisa que é mágica, eu faço aquele tratamento, tenho contato com o passado, pronto, acabou, resolveu. Imagina, o teu passado, ele está recheado de memória, de emoções guardadas no teu psiquismo. Não é simplesmente essa caixinha mágica que mexe nela, que te mostra algumas memórias, algumas imagens, e você já resolveu o problema. Ao contrário. Para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, não é assim não. Porque é o que eu digo, tem emoções guardadas, tem traumas, tem arrependimento de coisa que você não queria mexer. Por exemplo, eu sempre comento aqui, quando a gente faz mal a pessoa, todo mundo aqui já cometeu um escândalo, tenho certeza disso. Eu já cometi inúmeros. Quando eu penso, eu tenho vergonha deles, eu gostaria de não ter cometido. Eu gostaria que ficasse lá enterradinho lá, mas não tem jeito. Então, se a reencarnação te propicia, olha só como Deus é sábio. Se a reencarnação, o mecanismo da reencarnação te propicia a deixar guardadinha aquelas memórias, por que mexer nelas? Por que mexer nelas? Se nessa vida mesma eu já queria esquecer algumas coisas que eu não consigo. Não é? Coisas que eu me arrependo, que me machucam, que me ferem, que me desanimam, que me desmotivam. Imagina mexer no meu passado, na gaveta do meu passado. Não quero não, deixa guardadinho. Exato, se fosse importante, todo mundo saberia. Mas se não é, será que não tem alguém mais inteligente que nós, que já criou uma coisinha certa, que é para deixar guardadinho? É que a gente é tão audacioso e tão soberbo, que a gente se acha mais inteligente que Deus. Então é para deixar guardadinho. É para deixar ali guardado, para nos dar a oportunidade de refazer, de reeditar. É só cada um buscar os seus instintos e fazer uma autoanálise. Não precisa ninguém buscar resposta no passado. A resposta está aqui, agora, nessa vida. Deus já te preparou para você vencer agora. Passado já diz, é passado. É igual fala, museu, passado, coisa velha, ficou para trás. Agora é o novo. Eu tenho que aprender a oportunidade agora de refazer isso. Né? E aí eu digo para você, eu digo particularmente, eu me conhecendo um pouco, eu quero mesmo que as minhas memórias fiquem adormecidas. Porque senão vai me desmotivar a trabalhar no bem, aí eu vou me decepcionar, vou ver que realmente a coisa está mais complicada do que eu imaginava. Então não é nem querer de ilusão, é uma questão de viver um dia após o outro e vamos trabalhar. Essa é a proposta de Deus.
Mas eu não tenho nada contra. Quero deixar claro a todas as pessoas. Ah, mas deu certo para fulano. Talvez, naquele momento, ela estivesse preparada aquilo. O que acontece, pode ser. Ela se preparou, ela amadureceu, chegou o momento dela. Então, essa terapia funciona quando a pessoa está madura a compreender o seu próprio estado e isso não atormentar a pessoa. Tá? Mas aí começa a vir sonhos. Os sonhos são uma forma já de te mostrar um pouco de você. Ok? Qual a natureza do agente chamado fluido magnético, que é o passe, né? O que sai das nossas mãos, pessoal? O fluido. Quando eu esfrego as minhas mãos, elevo o pensamento a Jesus, faço uma prece, me concentro, das minhas mãos sai um fluido, de todas as pessoas, tá? Todas as pessoas. Uma coisa mais interessante é, as mães têm um fluido curador fora do comum. A criança deu aquela raspadona, a mãe deu um sopro, passou. Mas a sugestão da mãe, não, é o sopro curador da mãe. O sopro também tem fluido. E passa realmente. E passa, tá? Então é o fluido vital. Ele diz assim, qual a natureza desse fluido magnético, né? Aí ele fala, fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. O que é o fluido universal, pessoal? É o fluido de Deus. Vocês já pararam para pensar que do fluido de Deus se deriva vários outros fluidos? Vários outros fluidos. São incontáveis fluidos que se derivam do fluido cósmico universal, que é o fluido, a emanação do Criador. A atmosfera do nosso planeta é um fluido para o nosso planeta. É uma derivação do fluido cósmico universal para o nosso planeta. Para o de Marte é o de Marte, para o de Júpiter é o de Júpiter, para o sistema solar é diferente de outro sistema, e assim por diante. Já pararam para pensar quantos fluidos existem dentro do fluido cósmico universal que podem se derivar? Inúmeros, milhares, bilhões, trilhões. Trilhões. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Né? Da pessoa ver de uma distância muito grande, através do estado sonambúlico, ou natural ou provocado. Qual a causa dela? Ele diz, é a alma que vê. Não são os olhos físicos, é a alma que vê. Por que razão o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Ele diz, não há corpos opacos senão para os órgãos grosseiros. Por exemplo, para o meu olho, para o meu sentido de visão grosseira, eu vou ver só até a parede, concorda? Não vou conseguir enxergar o que tem além. O clarividente, ele consegue enxergar além, mas ele está enxergando com os olhos físicos? Não. Ele está enxergando com os olhos da alma. Existem clarividentes em estado de vigília, acordado, e conseguem enxergar além de corpos opacos, como essa parede de tijolos? Sim. Ou em estado, ou dormindo, ou em estado de vigília. Nós vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo. Então não adianta fechar a porta para o espírito. Ah, você não vai entrar. Ele vai entrar. Ele sabe disso. Talvez de início, se ele estiver muito preso à sensação da matéria, ele vai ter dificuldade. Mas quando ele conhecer um pouco sobre a mecânica dos fluidos, acabou. Ele conheceu a mecânica dos fluidos, como as coisas procedem, né? Pela força do pensamento dele, ele consegue interagir nos objetos eletrônicos, ele consegue interagir com as cadeiras, arrastar objetos que desaparecem.
né? Eles conseguem. Eles entendem que pela combinação de fluido, tudo isso se dá pela força do pensamento dele. Por quê? Ele não tem mais mão para abrir. Ele tem a forma da mão, mas ele não tem mais o músculo, ele não tem mais força. Então ele não vai conseguir pegar essa jarra. Aí então ele vai olhar para essa jarra aqui, né? Através do pensamento dele, do fluido espiritual dele, mais a combinação do fluido vital de vocês, de nós que estamos encarnados, mais o fluido cósmico universal, que é o fluido de Deus, a combinação desses 3 fluidos faz com que ele consiga levantar essa jarra e descer essa jarra. Mas ele poderia fazer isso toda hora, a todo momento? Resposta: não. Porque tem leis espirituais que regem e governam todo o nosso planeta e o universo. Não, ele não pode fazer quando ele bem entender. Mas aqueles espíritos, que onde Kardec foi estudar aquelas mesas girantes, eram todos espíritos brincalhões. Com a permissão dos espíritos superiores, eles permitiram que aqueles espíritos brincalhões fizessem todo aquele fenômeno de levantar a mesa. Para despertar. Então, mas com o aval dos espíritos superiores. Então, só para a gente encerrar, pessoal. Aí ele diz: pois atravessa livremente. Frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crer ter necessidade dos seus órgãos. Mas se vos deixais livre, compreenderei que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê. Então, não tem obstáculo para os espíritos. Sabe o único obstáculo para os espíritos? O único obstáculo que eles não conseguem ou nos influenciar, ou não entrar nos nossos lares, é quando nós temos uma boa vibração. E como é que faz para a gente ter uma boa vibração? É necessário o hábito de prece, é necessário a nossa mudança interior, é necessário buscarmos a sintonia com Deus através dos bons espíritos, é necessário o cultivo do evangelho, é necessário a prática do amor, despretensiosamente. Então, automaticamente, você cria ao teu redor, com as suas próprias energias, um campo áurico que vai te proteger contra a ação dos espíritos infelizes e que vai proteger também a tua casa. Então eles não vão conseguir entrar na tua casa, não é porque você fechou a porta, é porque existe em torno da tua casa uma energia espiritual, individual ou coletiva, que protege a todos vocês. Como também no nosso dia a dia. A gente se afasta de espíritos infelizes, ou espíritos que querem ver a nossa infelicidade, através do nosso campo áurico. Por isso que a gente precisa pensar positivamente, por isso que a gente precisa ter gratidão, por isso que a gente precisa ter hábito de orar. Não é uma prece mecânica, não é uma troca, não é uma barganha com o mundo espiritual, mas é sintonia com os bons espíritos. É rogar e proteção ao teu anjo guardião, né? Então você vai adquirindo sentimentos altruístas, como a caridade, o trabalho voluntariado, o bem, pequenas gentilezas que você faz no teu dia a dia. Isso é um ato de prece, é uma prece em movimento, quando você pratica a caridade, quando você pratica a justiça divina. Isso vai criando em você uma proteção natural. Isso vai fazendo com que você se aproxime mentalmente com o teu anjo guardião. É onde a gente é conduzido ao caminho do bem, aonde a gente sai de algumas armadilhas, de algumas situações que vêm para nos comprometer. É onde a gente aprende a dar outra face, tem inteligência emocional, porque a gente já percebe a atuação de uma energia diferente em cima daquela pessoa que está nos provocando, que está nos cutucando. A gente começa a orar,
Fala, não vou entrar nessa sintonia, não vou entrar nessa energia. A gente começa a orar por aqueles que estão assediados, porque a gente percebe o assédio espiritual. Então a gente sai daquela irritação que aquela energia nos provoca, começa a fazer oração, começa a falar de amor, de paz, de perdão, de calma, né? Ou um abraço já é o suficiente, um olhar. A gente começa a ser agentes da pacificação. Isso faz com que a gente enfrente as aflições do mundo de uma forma eficaz, digna. Então a gente precisa ter a sintonia com os bons espíritos, é muito importante isso, né? O cultivo disso tudo, principalmente a gratidão, agradecer a vida, agradecer o ar que respira, o pão material, o pão espiritual, agradecer a família, agradecer as oportunidades, agradecer as experiências, mesmo as dolorosas, pedir a Deus que nos dê entendimento, sabedoria, discernimento, pedir a Deus que nos dê a compreensão do que nós temos que aprender nessa ocasião, humildade, resignação, paciência, tudo isso faz com que a gente passe por tudo de uma forma mais tranquila possível, menos comprometedora. Porque a vida é assim, pessoal. A vida de todos nós é 1000 alfinetadas, e se a gente não se preparar a enfrentar tudo isso, né, de uma forma mais tranquila, mais consciente, mais madura, a gente se machuca e se fere muito, muito. Então é necessário o silêncio, é necessário a não violência, não responder naquele momento onde a pessoa que está discutindo com você está de cabeça quente, né? Aprender que agora não é o momento de dizer nada, e isso a gente consegue ter o discernimento disso tudo, porque se você falar qualquer coisa vai ser uma faísca, vai sair uma briga, né? E dali pode ser um caos, dali pode ser algo perturbador, que pode nos desequilibrar. Então a gente precisa ter toda essa cautela, e a espiritualidade nos fornece esses subsídios para a gente enfrentar todas essas situações, né? E com calmaria, com tranquilidade, e ainda sabendo se defender, se proteger espiritualmente, emocionalmente, porque é um desgaste muito grande quando a gente parte para discussão, para violência, para competição, né? Para mágoa, para vingança. Isso nos dá um grande desgaste, isso nos escraviza, não só no campo emocional, como no campo mental, também no campo espiritual. E aí é difícil sair dessa sintonia, é difícil, leva anos, sabe? Você se desprender de uma sintonia de vingança, de mágoa, alimentada por você, pelos espíritos que te obsedam. Então, olha, é muito difícil. O irmão Benedito diz assim, olha, para se emaranhar com esses irmãos infelizes, não é nem 2 palitos, ele falou que meio palito já é o suficiente para você se aprisionar com eles. E aí, eles são como a aranha que cai o inseto na teia, ali você está frito. Ali você já abriu brecha para eles, é difícil você conseguir sair dessa energia que é desgastante, sabe, que é irritante, que você vai ter que ter paciência, porque você criou sintonia, você criou campo, o teu campo áurico dá sintonia para esse tipo de situação, tá? Então não é dizer assim, show, não quero mais você, não, você vai ter que aprender a se desfazer disso daí com o tempo, e ele vai continuar caminhando contigo, e vai te testar de todas as maneiras, para ver se você não volta a ter os velhos hábitos, mentais, emocionais, de comportamento, eles só ficam à espreita, né? Eles só vão mudar por inteiro quando não tiver mais jeito, com aquele indivíduo não tem mais jeito, já tentei de tudo, já fiz de tudo, já testei ele de tudo quanto é jeito, ele realmente está perseverante na fé, se ele se desliza, ele logo se perdoa, ele pede perdão às pessoas, se ele se desliza, ele já está em oração pedindo a Deus que dê força, coragem. Então é isso daí, é isso que a gente precisa, que Jesus nos abençoe. Pessoal, rapidinho, dia 9/6 a gente vai ter a nossa feijoada, o nosso terceiro evento beneficente, que
era um sábado, né? Custa R$ 25.